Olha, você que nos acompanha aí pela Rede Super, eu quero te convidar para embarcar conosco numa cultura, numa aventura portuguesa. Estamos no programa No Caminho. E hoje, para começar esse programa, estamos na cidade de Póvoa do Lanhoso. Olha ali comigo, Póvoa do Lanhoso, a terra do ouro. E para começar, queremos falar para você, queridos, sobre uma arte que tem aqui nessa cidade. Nesta arte, queridos, chamado... como que chama mesmo? Filigrana. Filigrana. Nesta arte, queridos, você pega ali 2 fios bem finos de ouro ou de prata, coloca elas entre uma tábua, depois você junta esses espaços com uma pinça, posteriormente você solda então essas partes para que fique bem firme e uma vez soldado você pega essa arte que foi feita e mergulha ela numa substância para que ela fique, queridos, no ácido sulfúrico totalmente esbranquiçada. E depois que ela está totalmente esbranquiçada, você coloca ela numa outra massa, queridos, numa massa de satralina, e nessa massa ela vai ganhar uma cor amarelada, aquele amarelo ouro. E depois de tudo isso, dá aquela polidinha e está feita aí uma maravilhosa joia de ouro. Então nos acompanha aí nessa viagem maravilhosa que tem também Palavra de Deus. Estamos aqui no Castelo de Lanhoso, queridos. E sabe o que mais me chamou a atenção nesse lugar? Dá uma olhada ali para você ver, tem vários soldadinhos. Nós estamos aqui no alto de uma montanha e esses soldadinhos era para que quando o inimigo lá estivesse lá embaixo, ele olhasse para cá e pensasse que esses soldadinhos de pedra, na verdade, fosse um grande exército, fossem soldados de verdade. Olha a estratégia aí, queridos, para que esse local aqui fosse protegido. Aqui ao fundo você consegue ver o Castelo de Lanhoso, construído entre o século X e o século XI, e foi construído numa posição extremamente estratégica, em cima do Monte do Pilar, que é esse monte que a gente está agora, o maior monolito granítico do país, feito totalmente de granito. Aqui você conseguia ver os invasores vindo de todos os lados. Esse castelo está envolto em muitas lendas. Uma delas é que o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, prendeu a sua mãe no castelo até ela morrer. Não é mentira, mas não foi bem assim. O castelo foi mandado ser construído pelo arcebispo de Braga, Dom Pedro. Teresa de Leão, mãe do rei Dom Afonso Henriques, se refugiou no castelo a fins de defesa, pois sua meia-irmã, Dona Urraca de Leão, um reino rival, atacou o pequeno condado de Portugal e cercou Dona Teresa. Por conta disso, foi preciso ser feito o Tratado de Lanhoso, que garantia um período de paz no condado. A cultura local diz que Dona Teresa foi detida nesse local pelo seu próprio filho, Dom Afonso Henriques. Alguns dizem contra a sua vontade, outros dizem que por vontade própria. Na verdade, esse fato ele é contestado pela história, não tem muito baseamento histórico. Há anos, ocorreu uma tragédia nesse castelo, um crime passional que ficou marcado na história de Póvoa do Lanhoso. No século XIII, um certo alcaide do castelo, uma espécie de governador ou proprietário da época, chamado Dom Rui Gonçalves de Pereira, se encontrava fora do castelo, viajando, e ficou sabendo de longe da infidelidade da sua esposa, Inês Sanches, que aproveitou de sua ausência para ter um caso com um frade do mosteiro de Bouro, aqui perto. Quando Dom Rui voltou ao castelo, enfurecido, mandou fecharem as portas do castelo, trancando a esposa e o amante, e então ordenou que incendiassem a parte do castelo em que eles estavam, e assim todos morreram. Queridos, e agora é um momento muito especial, um momento onde nós vamos entrevistar um irmão que mora aqui nessa cidade. Nesta ocasião, uma irmã. Alice e sua família se mudaram recentemente para Póvoa do Lanhoso e ela, juntamente com a sua família, são membros lá da nossa igreja, Lagoinha Braga. E hoje nós estamos aqui. Alice não apenas é parte da equipe, da produção dessa equipe, como ela é uma autora de livros cristãos. E você já deve conhecê-la. Ela já expôs aí na Bienal do Livro. Ela foi premiada em 2013 como o melhor romance cristão. Está aqui nas minhas mãos, ó, o Despertar, a Bandeja.
Ei, Lícia, se apresenta aí, fala um pouquinho pra gente desse livro. Bom, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? Fico feliz de estar estreando esse programa que temos tanta fé, né? Que vai ser uma bênção aí para os telespectadores. Esse livro foi o meu primeiro livro, é um romance, e é um romance cristão. Na altura, né, que eu escrevi, eu não conhecia nenhum autor brasileiro que escrevesse esse gênero, mas eu sempre gostei muito de ler. E eu tenho minhas irmãs, adolescentes na época, e também liam muito, e liam muita coisa que eu não gostava muito da mensagem. E eu ficava preocupada, porque eu sabia que aquilo ali era um entretenimento para elas, né? Assim como cinema, televisão, tudo isso. Mas também não tinha opção delas comprarem um outro gênero que fosse cristão, mas que entretivesse, que contasse histórias, como uma novela, né? Mas com bons conceitos. Então, numa de entrar um pouco contra essa vibe, eu comecei a escrever esse livro. Na verdade, era só para minha irmã ler, não era para mais ninguém. Mas eu acabei me envolvendo com a história, sonhava com as cenas. Eu creio que algumas cenas foi Deus mesmo que me deu, porque eu sonhava sem nem ter e acordava para escrever. E sempre orei antes de escrever esses capítulos. E aí, quando eu terminei o livro, eu nunca imaginei publicar. Mas aí alguns amigos meus leram, inclusive jovens da igreja, gostaram muito, me incentivaram, né? E eu comecei a procurar editoras, não tinha a menor ideia de como é que funcionava isso, mas acabei enviando para algumas. E uma delas se interessou, uma editora cristã se interessou na época, falou que estava mesmo atrás de um autor voltado para jovens, né? E aí fizemos uma primeira coleção, que esse livro é o primeiro de uma coleção de 5 livros, que é a coleção Despertar, que conta a vida de jovens normais, que frequentam faculdade, escola, que tem ali seu núcleo de amigos, que são alguns criados em lares cristãos, outros são recém-convertidos e que têm seus conflitos naturais que todo jovem tem. Que às vezes a gente tem aquela ilusão, a pessoa que está na igreja não tem tentação, não tem problema, não tem nada. E eu desmistifico isso um pouco no livro, do momento que eu mostro as fraquezas do personagem também e como que ele conseguiu vencer. Então, geralmente, as minhas histórias passam por uma queda e redenção, né? Um momento onde um personagem cai em alguma determinada área da vida, e áreas que nós cristãos temos problemas, às vezes na área de relacionamento familiar, ou na área de relacionamento amoroso, ou dentro da própria instituição, da igreja, de como lidar com os irmãos, de faculdade, de carreira, de tudo. Eu sempre, em cada livro, tento abordar uma coisa diferente. Já abordei violência doméstica num dos livros, e sempre tentar depois trazer à luz da palavra como que Deus vê aquela situação. Eu tento fazer isso de forma muito suave, através de algumas pessoas que aparecem na história, por acaso. Nessa história, a missionária Ana, que ajuda a personagem principal, que é a Angelina. É uma missionária que vem para a universidade fazer um trabalho missionário e ali ela conhece Jesus verdadeiramente, porque ela foi criada num lar cristão, mas não conhecia Deus. Achava que conhecia, né? E depois todos os livros foram assim. E, Lícia, a bandeja é por quê? Isso aqui é aquilo que o mundo nos oferece? Exatamente. Eu tinha lido um livro, que agora eu não vou me lembrar o nome do autor, em que ele falava que todo dia Satanás coloca uma bandeja na nossa frente, a gente pega se quiser. E aquilo marcou muito para mim. Foi um livro, eu não me lembro, foi um livro de batalha espiritual, e aquele livro me marcou. Então, quando eu pensei, eu quis botar alguma coisa de ficção. Então eu coloquei a personagem, durante a história ela tem sonhos, onde Deus tenta revelar para ela o que vai acontecer. E sempre tem um anjo com uma bandeja e algum objeto em cima que simboliza a próxima etapa. E aí ela pega e cai, até ela entender o significado daquele sonho. E depois tem a última cena, é uma cena dentro de um desses sonhos, onde ela vê uma pessoa que vem ajudá-la. E tem essa parte ficcional também, assim, né? Da história, meio fantasiosa, mas que é como se Deus falasse com ela através dos sonhos. Meus irmãos, hoje nós vamos falar desse primeiro livro que foi muito premiado, né? Premiadíssimo. E depois vamos falar do mais recente. Então, antes de passar para o próximo livro, que é o mais novo, que a Alice acabou de escrever, eu gostaria de fazer uma pergunta para ela, porque talvez seja a sua pergunta. Talvez você já leu um desses livros e não sabe como se comunicar com ela. Lícia, como é a sua comunicação com os leitores? Você responde aos e-mails? Como que foi a receptividade? Conta um pouquinho disso. Uma coisa que me surpreendeu bastante, e eu acho que foi um dos motivos pelo qual o livro ganhou o prêmio, que nem foi um prêmio do cristão, foi um prêmio secular. Uau! E isso me surpreendeu, porque eu tive muita aceitação também do público secular, que às vezes nem conhecia nada de Bíblia, de igreja, de nada. E eu recebi muitos e-mails de pessoas que falaram, eu nunca li a Bíblia, depois desse livro eu fiquei com vontade de ler. Então, pessoas que eram afastadas e que voltaram, teve assim
Eu sempre coloquei meu e-mail nos livros, né? Era uma maneira das pessoas se comunicarem comigo. E depois agora eu tenho um site, que é liciabarros.pt, onde ali as pessoas encontram todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, e-mail, e eu costumo sempre responder. Pode ser que às vezes não responda no mesmo dia, mas eu respondo. E é até engraçado, porque os leitores te tomam um pouco de psicólogo, assim, né? Eles acham que porque a gente escreve romance, a gente é um conselheiro amoroso. Não é por aí, não é? Quando eu escrevo romance, eu faço pesquisa, converso com pessoas e recebo conselhos para escrever. E muitas jovens, e assim, teve até um e-mail que eu recebi bem recentemente de uma jovem que falou que ela era cristã, mas que ela estava viciada em um tipo de literatura que não era muito legal, era um romance mais pesado, assim, em termos sexuais, vamos dizer, né? Que infelizmente hoje em dia o que ocupa muito das prateleiras é isso, são romances com um apelo erótico muito forte. E às vezes o pai e a mãe passam no quarto, vê o filho lendo, ai que bom, meu filho é um leitor, mas não tem noção daquilo que ele está colocando. E eu recebi um e-mail de uma leitora que disse que era evangélica e que estava viciada em romances desse gênero. E que ela não sabia que existia esse tipo de romance, que ela por um acaso esbarrou com o meu livro, leu e que Deus falou muito com ela e que ela se arrependeu e que ela agora ficou feliz de saber que ela tem outras hipóteses. Então isso para mim é muito recompensador, porque é o que eu acho que é o motivo pelo qual eu faço o que faço. Eu costumo dizer que isso para mim não é carreira mesmo, acaba virando porque a gente trabalha com isso. Mas na minha visão eu escrevo o livro que eu gostaria que a minha filha lesse. É meio por aí, é como se eu me preocupasse, aí muitas vezes eles falam assim, mas não vai ser um livro chato, muito cheio de lição de moral, não é. Não é, eu coloco mesmo como se fossem os sentimentos pelo que eles me falam, pelo que um jovem sente, as dúvidas dele, eu tento botar bem no personagem de uma forma bem tranquila, bem agradável, bem divertida, tem cenas divertidas também, claro, né? Nosso Deus é um Deus de alegria, mas eu ensino uma outra maneira de se divertir, entendeu? Uma outra maneira de interagir. Quais são os prazeres que um jovem pode ter sem precisar se jogar nessas coisas todas que tem no mundo. Excelente, você pai e mãe que estão me assistindo, você que é solteiro, está me assistindo, quer se edificar, leia aí romances cristãos. Como a Alicia disse, ela ora antes de escrever, querido, cada livro dela, ou seja, o Espírito Santo a conduz na direção dessas histórias. E mais importante, queridos, você não fica aí enchendo a sua mente, o seu coração com histórias assim, com tanto apelo erótico, como ela diz que tem acontecido. E mais testemunhos, se você aí tem um dom e até hoje não investiu nesse dom, presta atenção nessa entrevista de hoje. Talvez você ache que servir ao Senhor é só estar dentro de uma igreja, sendo um pastor, sendo um missionário, sendo um ministro de louvor, mas Deus te deu um dom. Nenhum de nós, queridos, ficamos sem dom, Deus nos deu. E você pode pregar o evangelho através desse dom, através desses romances cristãos que contam histórias da Bíblia, que traz princípios bíblicos. As pessoas têm vindo com fome de ler a Bíblia. E isso é muito importante. Deixa Deus te usar nesse seu dom. Ore para que o Espírito Santo te direcione naquilo que você vai fazer. Sempre coloque Deus à frente e Ele vai abrir essas portas para você. Mas, Liz, é interessante você dizer isso, porque existe romances, né, assim no mundo, com esses apelos, existe romances cristãos, mas qual é a diferença desse romance cristão para um romance, assim, secular? Como que é isso? São os princípios que margeiam a história. Num romance secular, não há um compromisso com nada que é bom, com nada que é edificável, não há um compromisso com isso. As pessoas querem fazer aquilo que dá prazer, né? Hoje em dia a filosofia do mundo qual é? Eu vou ser feliz, eu tenho que fazer tudo o que me fizer feliz. E na verdade você, quando é escravo dos seus desejos, na verdade você é um escravo, você não é livre. Se eu tenho que fazer tudo o que me apetece para ser feliz, então eu sou escravo das minhas vontades. Ser livre é poder dizer não quando eu sei que aquilo não vai me levar para um caminho bom. Então hoje em dia se romanceia muita coisa como o adultério, por exemplo, né? Enquanto a literatura a gente não tem que romanceia o adultério como se aquilo fosse uma coisa justificável em nome da paixão, o que eles chamam de amor, mas não é amor, é paixão. E num livro verdadeiramente cristão, primeiro tem essa parte que você falou, que são as orações, que tudo que margeia por trás. Segundo é o compromisso com os princípios. Eu tenho um compromisso com Deus em primeiro lugar, eu tenho que ter cuidado com a mensagem que eu passo. Eu quero que, inclusive nos meus livros, esse livro novo também tem isso, eu tenho questionários para ser feitos em grupos de jovens, vamos supor, na célula, vamos ler a história, vamos fazer um clube do livro e vamos perguntar, mas são perguntas que têm a ver com a tua vida espiritual mesmo. Então eu quero que a pessoa feche o livro no final, eu não quero que ela pense no romance do mocinho e da mocinha, eu quero que ela pense
na trajetória que aquele personagem viveu, nos pontos em que ela se identificou e quais as decisões que ele tomou trouxeram prejuízo e que trouxeram os problemas perto de Deus. Então é isso, são os princípios que margeiam a história. A história, ela não vai para qualquer caminho, ela não vai para o caminho só que eu quero, ela vai para aquilo que eu quero passar, para a mensagem que eu quero passar, entendeu? Glória a Deus. E você deve estar acompanhando aí também, querido, outra programação. Já quero agradecer toda a equipe aí da Rede Super por essa oportunidade tão linda que vocês nos deram, que é um canal de pregar o Evangelho, não é? Obrigada pela oportunidade aí que vocês deram pra gente dos estudos. Você que acompanhou os estudos, você viu que tem 2 vídeos sobre a história do livro de Ruth. E querido, sabe qual é o último romance que a autora Alicia escreveu? Fala pra gente aí, olha aí, queridos. Ruth. Olha aí. E Lícia, uma coisa interessante, nós sabemos que Ruth é um livro que está lá na Bíblia, né? Dentro dos livros históricos. Como que é? Você traz aqui os versículos, isso daqui, quem lê isso aqui está lendo Ruth, ou como que é? Explica isso para o leitor entender melhor. Ou é uma história baseada na... Como é que é? Sim. Nada substitui a leitura da Bíblia. Amém. Nada, né? Você não pode pegar o meu livro, ler e falar assim, já li o livro de Ruth da Bíblia. Não, você não pode fazer isso. O que acontece é um livro baseado numa história real. Toda vez que você vê um livro, um filme baseado numa história real, significa que tem pontos que o autor precisa preencher. Por exemplo, esse enredo é ipsis literis o enredo que tem na Bíblia. O enredo do deslocamento dela para Belém, dela trabalhando nos campos de Boaz, dela conhecendo, da lei do levirato. Eu respeitei mesmo toda a história. Mas eu precisava preencher as lacunas. Por exemplo, quem era Ruth criança? Por que Ruth não se identificava tanto com o povo moabita e logo adquiriu, né, os hábitos dali do povo do judeu? Porque que tipo de relação ela tinha com Noemi a ponto de amá-la tanto e acompanhá-la no deserto? Né? Tudo isso eu fui preenchendo. Fui preenchendo a amizade dela com Orfa, fui preenchendo como é que foi o primeiro casamento dela com Malom. Então você vai acompanhando a história como se você visse um filme, né, até o final, respeitando o enredo bíblico, mas preenchendo a história para ficar um romance mesmo, gostoso. É uma história de entretenimento, né? Na verdade, o que eu trabalho é com entretenimento para o público cristão, né? Algo que some, que edifique, mas que também seja um lazer para ele também, né? Então o livro é baseado na história bíblica de Ruth. Eu estou muito feliz porque, como eu comentei, as resenhas que eu tenho tido até agora, as pessoas estão gostando, falando, nossa, eu já conhecia a história, já gostava, mas nunca tinha visto num livro, assim, em termos de romance, e estão gostando muito, e é muito legal isso, né? Essa troca, inclusive pessoas. Aconteceu também, uma das pessoas que revisou o livro não é cristã. E ela amou tanto a história, ela falou, não, eu esperei, eu não quis ler a Bíblia para não ter spoiler. E agora que eu li o livro, eu tô apaixonada por essa história, agora eu vou ler o livro da Bíblia. Olha que legal, né? Ela não teria lido a Bíblia se não tivesse lido o livro. Então também pode ser um caminho oposto, né? Tá pregando o Evangelho através da literatura cristã. E é o primeiro de uma coleção que se chama Elas, e o próximo livro é Esther. Olha aí, você sabe que os 2 únicos livros da Bíblia que levam o nome de mulher é justamente Ruth e Esther. E os 2 aí no Antigo Testamento, dentro dos livros históricos. Queridos, fique aí conosco durante esse programa. Nós ainda vamos visitar alguns lugares aqui em Póvoa do Lanhoso, essa cidade tão linda, de colinas tão maravilhosas. E você vai perceber em todo esse programa que nós faremos, que Deus, queridos, em cada lugar que Ele desenhou no mundo, Ele sempre deixou a sua marca. Amém. Não tem um lugar, queridos, que a gente olhe, que a gente não consiga enxergar as marcas de Deus. Olhando para essas colunas aqui, a gente vê quão maravilhoso é isso. Olha a magnitude, o tamanho disto. Isso nos mostra mais ainda o tamanho, querido, do nosso Deus. Isso é apenas uma parte do mundo que Ele criou. Imagine o mundo todo. Imagine esse Deus. Eu quero agradecer imensamente a Alicia. Muito obrigada, Alicia. Obrigada a você. Gente, olha que privilégio. No nosso primeiro programa, nós temos uma autora cristã aqui para fazer essa entrevista, premiada com mais de 280 mil livros vendidos. É assim que papai faz, não é? Capricha e capricha nos detalhes. Então, muito obrigada, que o Senhor continue abençoando a sua família e continue te abençoando em cada livro que você escrever. E que Ele te use poderosamente como instrumento para pregar o Evangelho dEle, em nome de Jesus. Ainda fui abençoada pela minha pastora, olha!
Queridos, e como ninguém é de ferro, a equipe fez uma paradinha aqui nessa pastelaria tradicional, Maria da Fonte, que existe desde 1983. E nós vamos aqui provar uns docinhos nesse momento, tomar um café delicioso. E tem um doce típico daqui. Qual que é o nome do doce típico daqui, Lícia? Rochas do Pilar. Rochas do Pilar. Então, entre conosco. Estamos aqui agora a degustar, queridos, esse doce maravilhoso. Prova aí, gente. Eita, glória, foi aprovado. Maravilhoso, venha provar, querido. Queridos, eu estou aqui com o senhor Antônio, ele faz trilhas de SSV. E ele agora vai falar com vocês um pouquinho. O que são essas trilhas, Antônio? Bom, os SSVs andam sobretudo em todo o terreno, não é? Em todo o terreno, qualquer tipo de terreno, realmente isto faz qualquer tipo de terreno, isto tem tração às duas, às quatro rodas, tem bloqueio diferencial, tem uma data de situações que nos permite andar por qualquer terreno, não é? Lama, pedras, por cima do mato, se não houver caminho a gente inventa, não tem problema, portanto isto faz qualquer coisa que nos dê na telha, praticamente. Desde grandes picadas, grandes descidas, tem uma velocidade interessante, isto chega a atingir os 150 km/h. Uau! O que no monte, portanto em todo o terreno, é uma velocidade respeitável, não é? E pronto, o que é que lhes posso dizer mais? Isto é um prazer enorme. Nós passamos um fim de semana que passa num relâmpago com isto, porque não dá para pensar mais nada a não ser curtir aquilo que isto nos proporciona, não é? E Antônio, apenas profissionais podem fazer essa trilha ou amadores também? Como é? Nós somos todos amadores. Olha! Embora alguns de nós, inclusive eu, já fizemos algumas provas do Nacional Todo Terreno. Portanto, isto é acessível a qualquer pessoa que goste e que saiba conduzir um carro, não é? Obviamente que é preciso alguma habituação. Eu, no meu caso concreto, precisei de dar meia dúzia de voltas para me sentir à vontade, não é? Mas de resto é muito fácil, porque a caixa é automática, portanto é só acelerar e travar, não tem complicação nenhuma. E é muito fácil, é preciso saber como é que o carro se comporta mediante determinado tipo de terreno e velocidade, nada mais. E isso adquire-se com a experiência, não é? Com a experiência. Queridos, eu amo esporte radical, vamos gravar mais programas e a gente aí, ó, dentro dessas trilhas radicais aí com você. Muito obrigada, senhor Antônio, por essa explicação. Não tem de quê, esteja à vontade. Se quiserem experimentar, estejam à vontade, inclusivamente a filmar. Olha aí! Podemos dar aí uma voltinha rápido, só para verem a sensação. E aí, se o moço quiser ir a filmar, olha é na maior. Vamos filmar para vocês verem. Aguarda aí conosco. Fantástico! E este foi o nosso primeiro programa No Caminho. Espero que você tenha gostado. E nós gostaríamos de encerrar com essa imagem tão linda, queridos. Ao adentrarmos o castelo, nós nos deparamos com esse portal. Olha este portal. Se você é romântico, comece aí a sonhar com o dia do seu casamento e com aqueles preparativos. Que o Senhor te abençoe e até sábado que vem. O Salmo 36, verso 9, diz assim: pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Queridos, esse verso mostra para nós que Deus é a fonte da nossa força física e também espiritual. Quando nós olhamos para a póvoa do Lanhoso,
nós vemos que a cidade é rodeada por fontes de água. E essas fontes de água, ela tem uma origem, ela tem uma fonte maior. Quem criou essas fontes de água foi o Criador dos céus e da terra, aquele que é a fonte de vida, tanto física como espiritual. Hoje você acompanhou neste programa sobre um pouco da história de Póvoa do Lanhoso. E você viu como aqui a vida flui através dos dons. Você viu ali a questão daquela explicação da filigrana, como as pessoas manuseiam o ouro e fazem joias tão bonitas. Você acompanhou o testemunho de uma autora cristã que escreve romances em oração e baseados nas histórias bíblicas. E você, queridos, você pode ser essa pequena fonte da onde Deus quer jorrar, quer fazer fluir águas do seu interior. Ele quer fazer fluir água viva do seu interior, para que o seu dom alcance outras pessoas. Mas nunca esqueça que, apesar de ser essa fonte de vida nas mãos do Senhor, Ele é a fonte da sua vida, Ele é a fonte do seu dom, por meio do qual todas as outras coisas fluem. Assim como essas fontes de água sustentam essa cidade, irrigam essa cidade, traz vida a essa cidade, assim Deus faz com cada um de nós. Ele é a fonte da vida. No próximo programa, No Caminho, nós iremos até a cidade de Guimarães, o berço de Portugal, onde tem uma muralha que diz: aqui nasceu Portugal. Pelas suas ruas, pelo seu centro se preserva a história, pelas fachadas dos edifícios, pelo castelo, também, queridos, pelo granito, a madeira, o ferro forjado. Todos esses materiais são aí testemunhos desse tempo antigo, desse lugar chamado Guimarães. E ele está classificado como Patrimônio da Humanidade da Unesco desde 2011. Portanto, não perca essa linda viagem à cidade de Guimarães, onde tudo começou.